Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. Muito bem, a paz do Senhor, estamos de volta com mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas. Então ela traz como título da revista o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor de levar as boas novas a toda a criatura. A pré-aula de hoje é a lição de número 4, do dia 24 de julho de 2016. O trabalho e atributos do ganhador de almas. Nós estamos vindo falando a respeito do evangelista e também de evangelização. O texto áureo da lição vai nos dizer assim: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Está na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5. Faz sentido nós dizermos o seguinte, que o apóstolo Paulo, aqui nessa questão deste versículo, ele sabe da sua iminente execução sobre o juízo de Roma. E por esta razão, ele está então encarregando e encorajando também oficialmente o seu discípulo amado a dar sequência à sua missão. Ele segue dizendo então a Timóteo que ele seja ousado e apaixonado por esse trabalho, porque chegará um tempo que as pessoas não suportarão o ensino e recusarão ouvir a verdade, preferindo então as fábulas e os mitos. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo continua então a dizer para ele: mas você, Timóteo, seja equilibrado em tudo, não tenha medo das aflições, não deixe que nada o afaste da sua tarefa, proclame o evangelho, realize a obrigação que Deus lhe deu, cumpra o seu ministério, quer dizer, cumpra o objetivo da sua vida toda. Observe que o apóstolo Paulo, através desse texto áureo, traz uma mensagem extraordinária para todos nós aos dias de hoje, nos dias de hoje, que nós precisamos assumir também o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e evangelizar. A verdade prática vai nos dizer assim: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Então nós entendemos aqui que o evangelista é um proclamador vigoroso e persistente do Evangelho de Cristo. Esse homem, esse evangelista, essa mulher escolhida, chamada para desenvolver esse trabalho extraordinário e tão importante para a nossa igreja. A leitura bíblica em classe da nossa lição está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de 26 ao versículo de número 40. Vamos então para a introdução do nosso comentário. A introdução do nosso comentário nos traz a seguinte mensagem: que todo crente, quer seja um pastor, quer seja um membro da igreja, ele tem a obrigação, tem a responsabilidade de ser um ganhador de almas. Ele tem a responsabilidade de ser um evangelista. Ele tem a obrigação de propagar o evangelho, falar do evangelho que salva, cura e liberta o pecador. Uma mensagem simples, uma mensagem que transforma realmente a vida do pecador. Mas nós entendemos também que existem pessoas que têm um chamado e uma capacitação específica por Deus para ser um proclamador do evangelho. Aqueles que recebem o dom para exercer o ministério de evangelista. Então veja bem, todos nós temos a responsabilidade de sermos um evangelista, de proclamarmos o evangelho, de falar do evangelho de Jesus Cristo. Mas dentro da igreja existem aquelas pessoas que elas foram
escolhidas, separadas por Deus e receberam o dom de evangelista, porque o dom de evangelista é um ministério. Então ele recebeu esse ministério de evangelista para evangelizar, para apregoar o evangelho, para falar a palavra de Deus. Então, estes homens, estas mulheres, são de grande importância para a igreja local. Toda igreja precisa ter o evangelista, precisa ter o evangelista que desempenhe o seu papel também. Não basta simplesmente ter o nome de evangelista, ser chamado de evangelista e não desempenhar a sua função. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: o evangelista, evangelista, ganhador de almas. Observe bem, evangelista, ganhador de almas. Esse é o segundo tópico, primeiro tópico da nossa lição. Ele vai falar a respeito da definição do evangelista, vai falar também a respeito do evangelista no Antigo Testamento, vai falar também o evangelista em um Novo Testamento e o evangelista na era da igreja cristã. Vamos então adentrar a esse primeiro tópico, vendo que se o propósito da igreja hoje é ganhar almas, então é difícil nós entendermos, nós compreendermos uma igreja que não tenha ou não invista em evangelistas e em evangelização. Se uma igreja não dá o devido valor ao ministério de evangelista, ela está deixando de lado a sua principal característica e vocação, que é a evangelização, deixando então de ser evangélica. Observe bem, uma igreja que se chama evangélica precisa estar comprometida com o evangelho e com a evangelização. Todo aquele que busca, que quer ser um propagador do evangelho, ainda que ele não tenha recebido o dom, ele pode ser, ele pode buscar, ele pode fazer. Isso não quer dizer que uma pessoa pode dizer: não, eu não tenho o dom de evangelista, então eu não vou evangelizar. Não, todo cristão, toda a pessoa, ela precisa desenvolver esse trabalho, evangelizar, propagar o evangelho. Então o evangelista é aquela pessoa que foi chamada por Deus para uma função específica dada por Deus à igreja para proclamar o evangelho e ensinar a verdade. Então observe bem que o evangelista, ele é separado, escolhido por Deus, tem um dom de evangelista e ele é entregue à igreja, ele é dado por Deus à igreja para desempenhar este papel tão importante. Vemos que no Antigo Testamento, o evangelista, ele era o portador de boas novas, ele era o portador de boas notícias. Esse era o evangelista no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que o evangelista eram aqueles ministros viajantes que iam a povos não cristãos e lhes proclamavam então o evangelho, sendo muitas vezes os primeiros a começar uma igreja em caráter, em uma área, em um caráter particular, em um lugar em particular. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele desempenhou muito bem esse papel, essa função. O apóstolo Paulo, ele fazia muito bem, ele andava de regiões em regiões, ele iniciava o trabalho, ele evangelizava, as igrejas iniciavam, ele colocava uma pessoa responsável naquela igreja e ele seguia o seu caminho, ele ia fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu chamado. Então vamos ver aí que em Atos capítulo 21, versículo de número 8, vai falar a respeito da cidade de Cesareia. Cesareia era a capital da Judéia romana e ela era considerada como a capital dos gentios. Filipe, ele foi chamado aqui nesses versículos como o evangelista. Veja bem como é destacada a vida, a obra e o nome de Filipe, Ele era chamado de o evangelista. Ele dedicou-se por cerca de 25 anos à obra de evangelização e discipulado da população desta cidade. Só em Cesareia e ali na região, ele dedicou ali praticamente a sua vida toda. 25 anos da sua vida, ele dedicou ali a evangelizar e a discipular a população daquela cidade. Já na era cristã, nós vemos o importante papel do evangelista na proclamação do evangelho e também nos históricos reavivamentos da igreja. Nós conhecemos
grandes evangelistas na história da igreja. Hoje parece estar meio apagado, meio sumido, assim, grandes evangelistas, grandes pregadores de multidões, não é verdade? Mas nós tivemos e nós temos grandes homens que pregam a palavra de Deus, que são evangelistas natos, que têm o dom realmente evangelista, que têm mensagens evangelistas, que são corajosos e além de pregarem, os sinais também os seguem. São sinais que seguem esses evangelistas, de certa forma, eles vão confirmando, assim como Felipe, a mensagem desses evangelistas. Mas nós vemos que a maior resposta, que a maior bênção é a bênção da salvação. O maior milagre é o milagre da salvação, quando nós pregamos o evangelho, quando o evangelista prega o evangelho e pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador. Vemos que nos dias atuais, nos parece que o evangelista se resume a um cargo sem grande destaque na igreja. Ou em muitos casos, quando se fala em evangelista, está falando em alguém que está em um trampolim para chegar ao cargo de pastor. Então veja bem, muitos pastores que são evangelistas, não impede que uma pessoa denominada pastor seja um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus. Mas também é necessário que nós tenhamos esses específicos, homens ou mulheres também, que são grandes evangelistas. Não têm o título, mas são grandes evangelizadoras, grandes pregadoras do evangelho. Vamos ver também que hoje, o que nós não conseguimos ver com frequência, o dom de evangelista evidenciado. Quando existe, ele sofre, parece que um sufocamento, né? Quando é exercido, ainda de maneira solitária e sem amparo algum. Nós vemos muitas vezes que existem pessoas que têm realmente um chamado para ser um evangelista. Ele é um evangelista nato. Deus deu a ele o dom. Deus o chamou, o separou, o preparou. Mas nós vemos que muitas vezes essas pessoas, elas são mal entendidas e mal interpretadas, até mesmo na igreja, por causa da sua eloquência, por causa do seu desejo de fazer, são mal interpretadas. E as pessoas, até mesmo na igreja, costumam ver essas pessoas como oportunistas. E não é verdade. Nós precisamos observar bem. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne o Espírito. Então ele sabe quem está na verdade e quem não está. O segundo tópico da nossa lição vai falar a respeito dos atributos de um evangelista. E aí está subdividido em mais 4 subtópicos: amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena, disponibilidade, mas a lição ainda traz mais três atributos: a fé, perseverança e ser chamado por Deus. Então, observe bem esses atributos de um evangelista. Se aí na igreja que você está, você não reconhece alguma pessoa que tem esses atributos. Vemos que o apóstolo Paulo, ele demonstra o seu amor aos irmãos gálatas que estavam sendo enganados por falsos ensinadores, que somente estavam interessados em seguidores. E isto estava fazendo com que alguns ali se afastassem da fé. Não é diferente hoje. Nós vemos pessoas, ensinadores, pregadores, até com muita empatia com o público, né, carismáticos, mas nós vemos que essas pessoas querem só o quê? Seguidores. Eles não têm uma responsabilidade ali com os cristãos, com os crentes, eles não demonstram um amor, eles querem pessoas para segui-lo, para trazer-lhes a ele algum tipo de benefício. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele via os crentes de Gálatas como filhinhos, é assim que ele os chama. E ele compara a dor que sentia com o afastamento deles com a dor de parto. Tal era o seu amor para com eles. Então o apóstolo Paulo mesmo diz aos irmãos Gálatas, né, que estavam se afastando da sua dor. Ele sentia um grande amor e ele sofria com o afastamento dessas pessoas da comunhão, da fé. É o que nós vemos hoje acontecer muitas vezes em nossas igrejas, mas nós não vemos esse amor, nós não vemos esse sofrer. Às vezes as pessoas se ausentam da igreja por alguma razão, deixam de vir, passam uma semana, 2 semanas, e nós não vemos ninguém preocupado, às vezes nem nós mesmos, não lembramos, porque às vezes nós estamos com tantas ocupações, estamos ali na igreja no domingo, na escola
dominical, no sábado, um culto ou outro, e não sentimos nem falta. E às vezes passa meses quando nós vamos sentir falta de alguém ou de alguma família na igreja. O que é isso? Falta de amor. Falta de observar as pessoas da igreja, falta de interessar-se por pessoas e deixar de interessar pelas coisas. Veja que essa preocupação de Paulo, ela continuaria até que eles alcançassem maturidade espiritual na fé. Ou em outras palavras, até que Cristo estivesse completamente formado em suas vidas. A preocupação de Paulo não se resumia somente no momento de salvação, não. Ele dava acompanhamento, ele se preocupava com os crentes, se preocupava com as pessoas, ele estava dando acompanhamento. Vemos aí essa preocupação até mesmo pelas suas cartas. Ele está sempre escrevendo cartas para as igrejas, trazendo palavras de conforto e de ânimo para aquelas pessoas, para aqueles crentes. Nós vamos ver então que esse amor profundo pelas vidas, por almas, moveu a vida do apóstolo Paulo e moveu também a vida de Filipe. Esse amor por aqueles que não conhecem a Cristo precisa hoje ser uma realidade também, não só na vida do evangelista, mas na minha vida, na sua vida, na vida de todos os cristãos. Nós precisamos demonstrar esse amor na prática, esse amor que muda a vida das pessoas, esse amor que faz com que as pessoas se sintam realmente amadas, que são interessadas e que existe lugar para ela na igreja, que o amor reina na igreja. Muitas pessoas adentram os nossos templos e não encontram esse amor, não encontram amizade, não encontram simpatia ali, pessoas que sejam empáticas com ela, não é verdade? E aí o que nós observamos é que as pessoas passam pelas nossas igrejas e saem e ninguém observa de onde vieram e nem para onde foram também. Vejam que o evangelista vocacionado por Deus, ele não é negligente quanto ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Veja bem que ser evangelista é dedicar-se à leitura, é dedicar-se ao estudo, é dedicar-se à escola bíblica dominical, é dedicar-se à leitura da Bíblia Sagrada, é ter bons livros em casa, estar sempre preparado. Então, o evangelista vocacionado, ele tem essa preocupação e ele não é negligente quanto ao aprendizado das Escrituras Sagradas. Veja que Filipe nos dá um exemplo extraordinário, muito importante, quando ele encontra o etíope e ele começa a falar com aquele etíope da onde ele estava lendo. Então o Filipe encontra com um etíope que estava dentro daquela carruagem e ele pergunta o que você está lendo, e ele diz que está lendo o livro de Isaías, e dali ele continua a falar e conduz aquele homem até onde ele precisava ir no seu aprendizado. Quer dizer que além de ser conhecedor das Escrituras, ele era um bom ouvinte. Filipe ouviu aquele homem primeiro, para depois começar a falar. Veja que ele adaptou então a mensagem ao seu ouvinte, ele foi inteligente. E aí na sequência, então ele explicou as boas novas. Observe que ele era um evangelista por excelência, realmente, Filipe. Além de ser um grande evangelista, era um bom ouvinte e era cheio do poder e da graça de Deus. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não se contentava com menos do que sinais e maravilhas que confirmassem a sua mensagem. Ele orava pedindo graça, ele orava pedindo sinais e maravilhas, porque as pessoas queriam ver, ouviam o Evangelho, mas viam também grandes obras que Deus fazia. Observe então que este homem cheio do Espírito Santo, que faz grandes obras, deixa para nós também esse grande exemplo que o Espírito Santo em nossas vidas, ser cheio do Espírito Santo, é imprescindível para o proclamador do Evangelho. Aquele que quer falar o Evangelho, aquele que quer ensinar, quer ser um proclamador, ele precisa buscar. Ele precisa estar em oração, ele precisa buscar ser cheio do Espírito Santo para falar com ousadia, para demonstrar o amor, para falar do Evangelho. Isso faz o evangelista ser ousado em suas palavras, em sua pregação. Ele crê no que está falando e ele vê o resultado daquilo que ele está pregando. Ainda que o evangelista tenha muitos compromissos,
ele sempre estará disponível e gastará tempo evangelizando. Essa é uma grande realidade. A pessoa que tem amor às almas, que tem interesse em evangelizar, ainda que ele seja muito compromissado, ele sempre vai ter tempo e ele sempre vai estar disponível para falar do Evangelho. A sua prioridade é a proclamação do Evangelho. E esse trabalho não é e nem será uma desculpa também para ser relapso com a sua família. Essa é uma preocupação grande que nós precisamos ter e observar dentro das nossas igrejas o que isso muitas vezes está acontecendo. Pessoas com a desculpa de muita ocupação na igreja, muito ativismo, como eu já falei em algumas das outras pré-aulas que nós aqui tivemos, né? Muito ativismo para ser relapso com a sua família. Esquece de dar atenção, de cuidar da sua família e de cuidar dos seus filhos. Observe, aquele que não cuida dos seus, da sua família, negou a fé e se fez pior que os ímpios. Filipe nos dá o grande exemplo. Ele cuidava da sua família. A mensagem daquele que não é modelo dentro do seu lar não consegue ser bem sucedido na evangelização. A sua mensagem não é uma mensagem bem sucedida, pois a sua vida depõe contra o seu ensinamento. Quantas pessoas nós ouvimos e nós vemos, e eu e você, professor, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado. Somos ensinadores, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa família, olhar para nossos costumes e hábitos, se eles não estão depondo contra o que nós estamos falando. Nós precisamos ser coerentes com a palavra de Deus e a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que nós ensinamos. Quantos pastores, quantos evangelistas, quantos obreiros, quantas pessoas que se dizem cristãos, mas levam uma vida desordenada, a sua vida não é coerente com aquilo que ele ensina. Filipe, ele era cuidadoso com a sua família, e nós vamos ver que ele tinha filhas, e as suas filhas eram profetisas. Isso quer dizer, ele ensinou as suas filhas, ele dedicou tempo às suas filhas, ele dedicou tempo à sua família. Eu e você, nós precisamos ter esse cuidado, dedicar tempo para a nossa família, ensinar a nossa filha. De nada vale ganhar o mundo todo e perder a nossa própria alma, ganhar muitos amigos e perder a nossa família. Isso de nada vale. Indo então para o terceiro tópico da nossa lição, o trabalho de um evangelista. Os subtópicos são estes: proclamação do evangelho, apologia ou defesa da fé cristã e integração do novo convertido. Veja bem, aquele que é vocacionado por Deus para ser um evangelista, ele se ocupa com a pregação do evangelho. Essa é a sua preocupação, essa é a sua função, essa é a obra que ele deve realizar. Então, se a proclamação do evangelho é tarefa principal do evangelista, ele não deve estar gastando seu tempo e energias com o que não esteja ligado diretamente com a sua tarefa, com essa tarefa, com o seu chamado. Hoje, o evangelista, muitas vezes vocacionado, ele precisa desenvolver vários papéis dentro da igreja, tantos afazeres dentro da igreja para se manter, e esses afazeres, esses compromissos, sugam todo o seu tempo e as suas energias para a evangelização. Essa é uma grande realidade. Nós vemos pessoas com chamado, são grandes evangelistas, grandes ensinadores, mas para eles desenvolver o seu trabalho, a igreja coloca sobre ele grandes responsabilidades para ele poder então ter o seu sustento. Só que essas grandes responsabilidades dentro da igreja sugam todo o seu tempo. E ele não tem tempo de preparar, e ele não tem tempo de ser o evangelista que ele é, desenvolver o seu papel, porque as pessoas às vezes começam entendendo errado, começam a dizer, mas o fulano aí só fica andando. Nós precisamos ver caso a caso. Cada pessoa, se a pessoa tem um chamado para ser evangelista e ele está evangelizando e as pessoas estão vindo para a igreja e estão trazendo resultado, nós precisamos investir nessas pessoas. São poucas pessoas que têm esse chamado e que têm esse dom. O pastor da igreja, o líder da igreja, o líder da escola dominical, o superintendente, o professor, ele precisa ter esse dom também de evangelista. Ele precisa também ser um evangelizador, mas muito mais do que isso, ele precisa ver e entender e saber as pessoas que estão ali ao seu redor, que têm o chamado, que são bons evangelistas, e investir neles,
para que eles continuem a fazer o trabalho que Deus colocou eles para fazer. Então veja bem, um exemplo muito clássico que nós vemos em muitos lugares é o que? Tem um evangelista, ele é o evangelizador, ele tem o dom, mas sobre ele coloca o que? Responsabilidade de construções. E aí ele tem que passar fazendo construções o dia todo, trabalhando, né? Isso é importante, claro, eu já disse aqui, sou a favor de bons templos e grandes templos, mas um evangelista que passa o dia todo construindo, trabalhando, correndo para todos os lados, para que a obra, para que as construções sejam bem feitas e precisam, e o dinheiro da igreja seja bem utilizado, é importante também, e não sobra tempo para ele fazer o principal, que é evangelizar. Então, pega um evangelista, uma pessoa que tem o dom, que tem o chamado de Deus e coloca ele numa outra função totalmente diferente. Eu penso que a igreja precisa rever sim os seus conceitos e investir no evangelista, investir na evangelização, investir na escola bíblica dominical, que a escola bíblica dominical é que forma os obreiros, e investir em escolas de obreiros, em EBJs para os jovens, em EBFs, para as crianças, é ali que começa, mas o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas não dão o devido valor a essas escolas e quando fazem de maneira relapsa, mais para promover o nome da igreja ou daquele que está organizando o tal evento. Não, nós não podemos nos apegar a isso aí. Você, professor de escola dominical, tenha cuidado. Observe essas questões que eu estou colocando para vocês aqui, para que vocês observem e canalizem as suas forças para aquilo que é necessário para a evangelização. Ajude, estenda a mão e veja aquele que tem o dom, que precisa ajudar e ajude. Então, o evangelista também, ele não pode furtar-se ao compromisso de discipular. Não é simplesmente pregar e passar para outra responsabilidade. Não, tem que dar sequência. É preciso incorporar o novo crente no corpo de Cristo, que é a igreja visível. Eu falo isso com conhecimento de causa. Trabalhei muitos anos na área de evangelização e eu sei como evangelização de rua, evangelização de massa, muitas vezes, muitas pessoas entregavam-se a Jesus Cristo na rua e depois quando nós íamos atrás para buscar os endereços, parece que se perdiam todos, então nós precisávamos estar atento ali, mesmo organizando, precisava estar de olho para que rapidamente aqueles endereços, aquelas anotações viessem em nossas mãos para que já na segunda-feira nós dessemos sequência. Hoje, com a mídia, hoje com o evento da internet, o advento da internet, que é extraordinário, as redes sociais, que são maravilhosas para a evangelização e para o contato com os novos crentes, que maravilha, já na segunda-feira dá sequência a esse trabalho, já entrosando, incorporando então esse novo crente ao corpo de Cristo, que é a igreja visível. O que acontece muitas vezes, as pessoas aceitam a Cristo, vêm para a nossa igreja e não encontram o lugar. Alguém diz o seguinte, que nós somos a igreja que mais ganha, mas também a igreja que mais perde. Outras pessoas dizem que a porta dos fundos da nossa igreja são maiores do que a porta da entrada. E nós precisamos rever essa questão e colocar pessoas responsáveis, pessoas que tenham condições de cuidar dessa questão das pessoas que estão dentro da igreja, para que não venham se perder, para que não venham sair. Nós esquecemos que o novo convertido, o novo converso, ele é uma criança espiritual, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidados especiais, e nós precisamos de pessoas específicas, pessoas preparadas para cuidar, para que não haja então uma dispersão desses crentes depois que estão dentro da nossa igreja. Nós precisamos e devemos nos lembrar, levar então o convertido a sentir-se bem em nosso meio. O que acontece conosco é que as pessoas vêm para a nossa igreja e não conseguem ser bem acolhidas, não conseguem achar um bom lugar, e essa falta de acolhimento faz com que a dispersão aconteça. Nós precisamos olhar e ver essas pessoas de uma maneira diferente, para que elas venham realmente se sentir parte dessa nossa família, elas venham se sentir amadas, sentir que fazem parte realmente da família e continuar conosco ali, adorando e servindo a Deus. Então precisamos rever os nossos conceitos de pregação e de discipulado. Nós pregamos muito, falamos bem e as pessoas vêm, e depois nós não conseguimos segurar essas pessoas, porque nós não conseguimos fazer com que elas façam parte dessa família extraordinária, o corpo de Cristo. Muito bem, então, nós vamos para a conclusão dessa nossa pré-aula.
que diz assim, veja bem, assim como a igreja primitiva teve Filipe, que se destacou por ser cheio do Espírito Santo, e também pelo seu excelente trabalho, nós devemos hoje fazer o mesmo. Irmãos, nós não podemos abrir mão de sermos bons evangelistas, bons ensinadores, cheios do Espírito Santo e desenvolver um bom trabalho. Nós temos a responsabilidade de proclamarmos o Evangelho com excelência. Nós precisamos focar, nós precisamos saber que a prioridade da igreja seja também a nossa prioridade, que a prioridade da igreja, que é evangelizar, seja a minha prioridade também evangelizar, proclamar o Evangelho usando todos os meios disponíveis e em todos os lugares possíveis, falar do Evangelho, falar do amor de Cristo, falar que Cristo salva, que Cristo cura e que Cristo leva para o céu. Esse é um evangelho simples, fácil de qualquer pessoa falar. A Bíblia nos diz que nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. A testemunha fala aquilo que ele sente, aquilo que ele vive. Então é fácil nós testemunharmos, nós evangelizarmos. Que Deus possa te abençoar grandemente, professor. Que você, como professor, como superintendente da escola bíblica dominical, seja um canalizador dos seus alunos para a evangelização. Que você possa descobrir grandes talentos, grandes preciosidades dentro da sua sala de aula e utilizá-los como um grande evangelizador. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da escola bíblica dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você por estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.